Você que sente dor na coluna já deve ter se perguntado o porquê que a minha coluna dói. E aí já chegou até a fazer exame de imagem, investigou um pouquinho mais e percebeu que no exame de imagem estava cheio de hernia de disco, artrose e algumas outras coisas. Mas tem pessoas que estavam sentindo muita dor também, chegaram a fazer o exame de imagem e não deu nada. E tá sentindo muita dor. E aí, será o porquê que essa coluna tá doendo? Será que realmente quem tem hernia de disco dói por causa da hérnia? Será que quem tem artrose está sentindo a dor na coluna por causa da artrose? E será essa pessoa que estava morrendo de dor, fez o exame e não deu nada? Será o que está acontecendo com essa coluna que está fazendo doer? E é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje, o porquê que a sua coluna dói. Vamos imaginar dois pacientes diferentes. Um que tem hernia de disco, artrose, bico de papagaio e sente muita dor. E já outro paciente que não tem nada disso, mas também sente muita dor. É uma situação difícil de entender porque a gente sempre assimila que a alteração anatômica é o que está causando a dor. Isso não é verdade. Até porque tem muitos pacientes aqui que têm hernia de disco e não tem sintoma algum. E já tem outros que têm hernia de disco e sentem muita dor. Mas então, será que é a hernia de disco que causa dor? Se realmente fosse isso, se a hernia de disco causasse dor, todo mundo que tivesse hernia de disco tinha que sentir dor. E isso não acontece. Inclusive também tem pessoas que têm artrose, esses bicos de papagaio, e também não sente nada. Então, não é a alteração da anatomia que vai justificar a causa da dor. Isso pode ser difícil de entender e deixa a nossa pergunta sobre o que causa dor ainda muito mais profunda e complexa. E para entender isso, primeiro eu quero que vocês entendam como que o corpo humano funciona. Bom, o que realmente detecta a dor? São as terminações nervosas, os nossos nervos, que captam sensações de dor e levam até o cérebro. Isso é interpretado. Isso só acontece quando tem alguma estrutura sendo agredida, quando eu tenho um processo inflamatório que está estimulando terminações nervosas ali com neuroquímicos responsáveis pela interpretação da dor. Tudo isso. O que acontece então quando o seu corpo está interpretando dor? Ele está detectando alguma alteraçãozinha ali que pode estar prejudicando o seu corpo e essa irritabilidade no seu nervo está interpretando dor. Pode ser por uma alteração anatômica? Pode ser, como uma hernia de disco, talvez, depende do tamanho, depende do jeito que ela está, mas pode ser que você não tenha nada e essas terminações nervosas estão interpretando dor por causa de uma outra condição. Olha só, vamos pensar, o nosso corpo ele tem várias estruturas, então na coluna a gente tem o osso, tem o disco, as cartilagens, cápsulas articulares, a gente tem líquidos, músculos, tendões, ligamentos, são tantas estruturas e todas essas estruturas têm que estar trabalhando em harmonia, em perfeito equilíbrio para manter a função íntegra. Isso tudo precisa estar trabalhando em harmonia. Imagina como várias engrenagens. Cada estrutura dessa é uma engrenagem. Se uma dá pepino, o resto peteca também junto. Mas o que realmente acontece? Quando você tem uma musculatura mais fraca do que a outra, um ligamento mais frouxo do que o outro, uma alteração no movimento intraarticular, uma alteração do disco, não é talvez uma única estrutura ali que vai causar dor, mas esse desajuste mecânico vai acabar sobrecarregando algumas estruturas, causando algum tipo de irritabilidade. E uma das coisas que é muito comum acontecer é que quando começa esse desequilíbrio articular, alguma sobrecarga, a musculatura que está ali estabilizando, tentando segurar as pontas, ela começa a ficar muito tensa. E a tensão da própria musculatura pode comprimir algum desses nervinhos e irritar essas terminações nervosas que interpretam a dor. E começar a interpretar a dor naquela região por causa de tensões musculares. Inclusive, as tensões musculares é uma das coisas que não dá para ver em exame de imagem. Por isso que às vezes você vai realizar um exame de imagem e não deu para ver nada. Porque as tensões musculares estavam comprimindo alguns nervinhos e estavam interpretando dor. Mas por que essa musculatura estava tensa? Porque existe todo um desequilíbrio mecânico, um desajuste na mecânica da coluna que está fazendo essa musculatura ficar mais tensa para segurar as pontas ali e manter tudo em ordem.
Então, quando a gente vai corrigir uma situação dessa, a gente tem que verificar se existem essas musculaturas tensas e se existe esse desequilíbrio, né, da mecânica da coluna em todos os amplitudes de movimento, força dos músculos, movimento intra-articular, tudo isso a gente verifica. Se tiver em desajuste, a gente tem que corrigir para o quê? Parar de sobrecarregar essa musculatura, parar que ela fique tão tensa para aliviar a dor. E tem os pacientes que realmente têm alterações já grandes, né, anatômicas, por exemplo, hernia de disco, artrose, e que sentem muita dor. Mas até esses pacientes é interessante a gente investigar se não está tendo outras causas, né, ou processos inflamatórios, tensões, alterações mecânicas que estão causando essa dor. Porque às vezes não é da artrose que ele está sentindo, não é da hernia de disco que ele está sentindo a dor. Porque isso precisa de estar num grau muito, mas muito avançado para a pessoa estar sentindo a dor. Pode ser que, se ela estiver em graus ali no início da hernia de disco, no início de uma artrose, ela não está sentindo dor por causa disso. Ela está sentindo dor por causa de uma outra alteração mecânica que está causando uma irritabilidade neural, mas que não são das raízes nervosas que saem ali da coluna, mas de terminações nervosas que estão ali próximas, passando entre os músculos, entre as estruturas que estão sobrecarregadas e acaba irritando esses nervinhos juntos. Inclusive, essas sobrecargas, esses desequilíbrios mecânicos que acontecem na coluna é o que sobrecarregam as estruturas e fazem ter os desgastes. Então, muitas das vezes, começa com pequenos desequilíbrios e vai gerando uma cascata ali tão grande que o fim dela são artroses, hernia de disco, e tudo começa com um desajuste simples na mecânica do movimento da sua coluna. Bom, todas as formas, como eu falei, às vezes pareceu ser um pouco complexo. Então, para você entender um pouquinho direitinho o que eu tô falando, imagina só, o osso, o disco, a cartilagem ali envolvendo os ligamentos segurando, o músculo ali trabalhando, tudo em prol de fazer o quê? O movimento bem harmonioso, sem dor e perfeito. Então, quando você vai, por exemplo, flexionar o tronco para pegar alguma coisa, as suas vértebras deslizam, giram, a musculatura faz o movimento, né, de contração do músculo ou o alongamento de outra cadeia muscular, os ligamentos seguram a sua vértebra para você não desmontar lá para frente. Então tem várias estruturas trabalhando junto em equilíbrio, em harmonia para você fazer aquele movimento. Então são várias estruturas trabalhando junto para você realizar um único movimento. Quando uma dessas estruturas estão com problema, por exemplo, uma tensão muscular, quando você vai flexionar, essa tensão muscular está tão grande que o músculo não tem força o suficiente para segurar aquele movimento, nem o peso que você vai pegar. Se o músculo não tem aquela força, acaba sobrecarregando os ligamentos. Aí os ligamentos irritam, causam microprocesso inflamatório, até às vezes nem dá para ver no exame de imagem, mas tem microprocessos inflamatórios irritando aqueles ligamentos de tanto segurar, porque os músculos já estão enfraquecidos, não conseguem fazer tudo isso. Aí o músculo que está fraco, outro músculo de outro lado ou próximo dele tem que fazer o trabalho dele, então ele vai começar a fazer o dobro de força que deveria e acaba criando muitos nódulos de tensões por causa de uma sobrecarga muscular, porque ele tem que fazer a atividade do outro músculo que está, e todas essas outras estruturas que estão sendo sobrecarregadas por causa do músculo seu que está enfraquecido, acaba irritando, acaba inflamando, isso tudo ativa neurotransmissores, ativa suas terminações nervosas ali próximas e gera dor. Às vezes, se você for fazer um exame de imagem, ainda não vai dar para ver processo inflamatório, porque está muito pequenininho os processos inflamatórios, ou também não vai ter hernia de disco, não vai ter artrose, mas já tem dor, já tem problemas ali acontecendo. Se você corrige essa musculatura, se você corrige esse ajuste ali, você fortalece, você alonga a musculatura, se você trabalha a mobilidade dessa coluna de uma forma para ela trabalhar bem harmônica, você vai estar prevenindo a artrose, prevenindo a hernia de disco, melhorando a sua dor. Então, e bem rápido, tem algumas pessoas que imaginam assim, que fazer exercício, aí vai demorar eu melhorar a dor, eu quero melhorar agora. Não. Geralmente, na primeira sessão de fisioterapia, um exercício bem aplicado, às vezes alguma técnica manual que for necessário, você já sente alívio de dor imediato. Então, assim, recorrer ao remédio é outra coisa ruim, porque o remédio
Talvez um anti-inflamatório, um analgésico vai tirar o processo inflamatório, vai tirar a sua dor, mas não vai resolver essa cadeia lesional. E isso aí vai voltar. E cada vez que ela volta agredindo mais as estruturas, até chegar a um ponto que já tem alterações muito grandes, que vai ser difícil de ser reversível. Então, isso é o que vocês precisam conhecer sobre dor na coluna. Entender que medicação analgésica ou anti-inflamatória não vai resolver o problema, e sim trabalhar a cadeia lesional, o que está acontecendo, toda a alteração biomecânica que está fazendo gerar dor e irritabilidade. Então, é isso. O melhor tratamento é atividade física, fisioterapia e só. Não precisa de medicamento na maioria dos casos. Então não tome medicamento aí descontroladamente. Procure um fisioterapeuta se você está com dor, mesmo que você já tenha hernia de disco, artrose e tudo mais. Mesmo nessas condições, a fisioterapia vai ser muito bem-vinda e pode aliviar 100% as suas dores. E inclusive tem muito vídeo aqui no canal de exercícios específicos para dor na coluna, alongamento, mobilidade. Temos já feedbacks maravilhosos dos pacientes que estão acompanhando os exercícios e que realmente tratam o seu problema. Então não deixe de acompanhar aqui no canal também os vídeos e dicas para tratamento da sua dor na coluna. E lembre-se, é possível viver sem dor e é possível que você mesmo trate a sua dor.